Abra sua Bíblia, Evangelho de João. Pode deixar aqui já para nós. No capítulo 8 do Evangelho de João, queridos. Quando nós nos deparamos, às vezes, com algumas notícias, com algumas informações que vão chegando para nós, e hoje chegam numa velocidade muito grande, né, e tudo é muito rápido, né, receber aí as informações, das informações ou das notícias que chegam para nós, algumas delas nos causam grande espanto, né, nós ficamos estarrecidos e boquiabertos muitas vezes com aquilo que chega para nós, né? E muitas vezes chegam notícias de situações que nós conhecemos ou sobre pessoas que nós conhecemos. Algumas vezes essas informações, o que vamos tomando conhecimento naquele momento, é agradável aos ouvidos ou aos olhos, e algumas outras vezes não, né? E nós nos assustamos então com aquilo que aos nossos olhos sobre alguém ou algo sempre foi uma visão diferente. A gente sempre viu que era diferente, mas de repente isso está se transformando diante de nós. E aos olhos de Jesus, as pessoas sempre experimentaram momentos assim. Momentos de um encontro consigo, de estar frente a frente, não com Jesus, mas frente a frente consigo mesmo. Porque neste encontro, nesse momento, ali diante de Jesus, porque diante de Jesus é estar olho a olho, né, face a face, né, diante dele, né, você estar ali debaixo dos olhos de Jesus. Foi na quarta-feira que nós conversamos aqui no nosso culto sobre aquele momento onde o Senhor diz para Satanás: de onde você vem? E ele diz assim: eu venho de passear e rodear, de rodear e passear pela terra. Estava passeando. E daí nessa hora o Senhor diz assim: observaste o meu servo Jó? Se o diabo, né, nesse passear e rodear pela terra, tem olhos atentos, e o Senhor sabia que os olhos do diabo estavam atentos, né, e ele estava rodando a terra. Se os olhos do mal estavam atentos, estão atentos ainda hoje, se imagina os olhos de Jesus, o olhar do Senhor sobre mim e sobre você, sobre nós, sobre as nossas realidades, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, a nossa nação. Então algumas coisas acontecem diante dos olhos de Jesus. Nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso, né, sobre algumas coisas que acontecem diante dos olhos de Jesus. Ali, nesse momento, do Evangelho de João, no capítulo 8, você vai perceber aí da vida e desse momento de pessoas e de uma pessoa, mais especificamente, que é uma mulher. Aí, o Evangelho de João, no capítulo 8, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. O que mais que diz o texto ali? Olha a pergunta. E o Senhor,
O que o Senhor diz? A lei de Moisés diz isso. Mas o que é que o Senhor diz? Como estão os teus olhos sobre isto? Como estão os teus olhos? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra está aberta, Pai. É lida e nós carecemos da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Nós carecemos do agir poderoso do Senhor, nos tornando primeiro sensíveis a esta palavra, os nossos ouvidos atentos, Pai, mas sobretudo que teu Espírito Santo, Pai, faça com que essa palavra encontre guarida, lugar no coração de todos nós. Tua graça abunde neste momento, que ela seja abundante, sim, Pai, para a nossa vida. Ó Deus, que os teus ensinamentos, Senhor Deus, sejam esses que nós desejamos e que norteamos a nossa vida, andamos nele. Derrama, Senhor Deus, a tua bênção, perdoe os nossos pecados, enche-nos nesta hora, Pai, também os nossos irmãos nos acompanhando em casa, que o Senhor possa penetrar, adentrar o coração de cada um dos teus discípulos, em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, aos olhos de Jesus, sempre algo irá acontecer. Aos olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus, nada ficará oculto. Se em Jó, por exemplo, Satanás tem os olhos sobre Jó, ele vê Jó, e então o Senhor diz, você observou ele. Quando o Senhor diz assim, observou e viu como é que ele é, e Satanás diz assim, ele é tudo isso, porque o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele é tudo isso. E muitas vezes, queridos, nós somos esses que somos o alvo da graça, da bênção, da atenciosidade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nada nos falta, as coisas estão indo bem, vão bem. Nós somos cuidados, abençoados pelo Senhor. E nós trilhamos um caminho de perfeição aos nossos olhos. Quando nós vemos, está tudo certo, está tudo bem. Tudo anda bem, sempre bem resolvido na minha vida, na minha história. Tudo. E aí nós caminhamos, olhando para as situações ao nosso redor. E as situações ao nosso redor, nós vamos encontrar sempre pessoas perto de nós ou um pouquinho distantes, mais longe ou bem distantes. E aí que as informações vão chegando. E aí que nós vamos colocando em ação o nosso juízo, o nosso julgamento, a nossa maneira de olhar, de ver as coisas, de apontar e de dizer sobre algo que é certo ou errado, ou onde está o certo ou o errado. Esse texto chama a minha atenção. Não é porque alguém em pecado, alguém sobre a sua vida era dito algo na lei de Moisés, que é a mulher,
adúltera ali? Que esta mulher, não é que essa mulher em pecado é apresentada, está ali diante de Jesus, e Jesus então tem uma palavra para dar a ela. O que chama a minha atenção não é esse ponto, esse fato tão somente, mas o fato, queridos, de termos dois auditórios diante dos olhos de Jesus. Dois auditórios, e você pode ver ali, né? Se existe uma mulher pecadora que é levada diante de Jesus, existe também aqueles que são os senhores da lei, os entendidos da palavra, os que detêm conhecimento, os que pesquisam, os que estão atentos sobre como as coisas devem ser conforme a lei. E é isso que eles disseram aqui, conforme a lei de Moisés. É conforme a lei de Moisés. E está ali então, esta mulher, uma mulher pecadora, diante de Jesus. Estão ali os escribas e os fariseus, diante de Jesus. Dois auditórios. Um quer algo e coloca suas palavras. O outro auditório precisa de algo, mas não tem nenhuma palavra para dizer. Um auditório, os escribas e os fariseus, esses mestres aí da lei, a voz deles pede o parecer de Jesus sobre o proceder daquela mulher. Esse é um auditório. Mas o outro auditório é silencioso. É uma mulher, é uma pecadora sendo apontada ali, diante de Jesus. Há uma pergunta: o que o Senhor diz sobre isso? O que os teus olhos revelam sobre isso? Os olhos de Jesus, queridos, revelam uma necessidade comum. Uma necessidade comum. Os dois auditórios têm a mesma necessidade. Por que é que os dois auditórios têm a mesma necessidade? Os dois auditórios têm a mesma necessidade porque diante de Jesus, a nossa pecaminosidade, ela é manifesta. A nossa pecaminosidade, os irmãos estão conseguindo ver aqui ou ficou mais? Mas aqui? Melhorou? Deixa assim, né? Deixa assim. A nossa pecaminosidade, queridos, ela é manifesta aos olhos de Jesus. Diante dos olhos de Jesus não há o que não se torne conhecido. Mas isso é algo que os humanos se esquecem. E os humanos que representam dois auditórios. Dos santos, conhecedores da lei, e o auditório dos pecadores. Esses dois auditórios se esquecem de que aos olhos de Jesus tudo se revela. Que não há como esconder nada sobre isso, não há. Não há como esconder sobre isso. Qual é o contexto que nós temos aqui, querido? Que é o contexto? O contexto é quando você tem o texto, a porção do texto que você quer ler, e aí você precisa ver o que diz antes e o que diz depois do texto que você está lendo, para ver o contexto anterior e o contexto posterior, o que está próximo a isso tudo que vai acontecendo. Então, Jesus, ele é alguém que sobe aqui em secreto para Jerusalém. Tá? O texto vai informar isso para nós. Jesus, ele sobe em secreto para Jerusalém, e você pode ter isso como contexto anterior. Se nós lemos João 8, você tem como contexto anterior, João 7, os versos 37 e 38. João 7, 37 e 38. Diz assim, que é o contexto anterior: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está no momento entre as pessoas e dizendo sobre si, e dizendo sobre a necessidade das pessoas, e sabendo que as pessoas são necessitadas de saciar a sua sede, de encontrar água boa. Ele se coloca de pé, ele diz assim: venha, quem tem sede, venha a mim e beba. Creia, e a partir de uma vida nova, a partir de um movimento interior, de dentro para fora, novo na sua vida, como diz a Escritura, de um compromisso com o Senhor, do seu interior fluirão águas diferentes, rios de águas vivas, coisas novas vão acontecer na sua vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão o quê? Água viva. Jesus diz: eu sou a água viva que pode saciar a sua sede, matar a sua sede. Ou seja, qual é a sua procura, qual é a sua busca? Qual é o tamanho da sua sede? Porque nós sabemos que pessoas trilham muitas das vezes caminhos errados, direções erradas, em busca de saciar uma sede. O que se encontra é um caminho de prejuízos na sua vida física e espiritual, muitas vezes. Porque querem saciar uma sede e não sabem que o único que pode saciar essa sede é Jesus. E ele está ali dizendo isso, porque ali estão também os escribas e os fariseus. Mas espera aí, eles são os entendidos do negócio, eles são os conhecedores da lei. Escribas, fariseus. Aí o contexto posterior, já depois, do que nós lemos, João 8, verso 12. No verso 12, Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aqui me prende muito, assim, queridos, sobre o que é estar debaixo dos olhos de Jesus. Me prende muito, porque a luz, agora mesmo, nós vimos a diferença de que ela faz. Queridos, não há o que não seja desvendado na luz. Não há. E quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, num contexto posterior, no momento aqui posterior, e quando ele conversa aqui com esses dois auditórios aqui, com esta mulher adúltera aqui, com essa mulher surpreendida aqui, tomada em pecado aqui, e com esse auditório dos escribas e fariseus aqui, Jesus está neste momento de ensiná-los de que ele é a água que resolve e é a luz que revela tudo, que traz à tona. E aí não é um problema você estar debaixo da luz que revela tudo, se você consegue beber dessa água, que é Jesus. Porque esses dois auditórios que estão ali, escribas, fariseus e a mulher, estão debaixo, todos, da mesma luz. E o que me chama a atenção é que esses dois auditórios precisam beber dessa água. Escribas e fariseus. João 7, 37, 38, Jesus, ele está nesse contexto ainda de revelar esse encontro. João 8, de 1 a 11, revela esse encontro aqui. O encontro de Jesus com os fariseus e escribas e a mulher adúltera. Quem sabe, para você entender um pouquinho mais sobre isso, os escribas eram os estudiosos, os conhecedores, aqueles que se aprofundavam da lei de Moisés, que era a Torá, que era composta ali pelos 5 primeiros livros
da Bíblia, os livros de Moisés, né, que é chamado então o Pentateuco. E eles debruçavam, e nesses livros estavam ali as leis e muitas regras para o povo de Israel, do livro de Moisés. Tá? Os escribas, eles eram esses que mergulhavam sobre essas letras. E dali tiravam orientação e diretrizes para a vida, e com o tempo, com os fariseus juntos, porque os fariseus aí são esses que vão ler, relacionar-se, ouvir, mas começaram então a colocar formas em cima de fórmulas, acho que por aí, regras, e começavam a colocar regras, tradições, coisas para o povo fazer, que eles liam, entendiam, conversavam, interpretavam, colocavam uma regra e era para o povo viver isso. Mas aí chega um momento que Jesus, ele começa a condenar, ele condena então escribas e fariseus. Por quê? Porque o que eles estão fazendo, estão dizendo nós escrevemos, nós dizemos para o povo que faça e viva, e temos essa regra, mas eles se distanciavam daquela regra. As regras não se aplicavam a eles. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí Jesus então vai chamar eles de hipócritas. Chega lá, os sepulcros caiados, chega a esse ponto dos fariseus. E quando a gente se encontra então com essa expressão luz do mundo, água viva, Jesus se apresentando assim para um auditório que traz alguém e quer ouvir o que ele diz sobre o pecado, Jesus diz assim: mas eu sou a luz do mundo e a luz está também sobre o pecado de vocês. Sobre as regras que vocês impõem, sobre tudo que o povo deve fazer que vocês não fazem. Vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer sobre ela ou sobre vocês? E aí é impressionante como Jesus é certeiro sobre os dois casos. Porque eles estão ali para apedrejar aquela mulher, certo? Isso que eles iam fazer. E dizia que era para fazer isso, onde que estava escrito que era para fazer isso? Na lei de Moisés. Façam isso. É para apedrejar aquela mulher. A nossa pecaminosidade, ela é manifesta aos olhos de Jesus, e quando ela se manifesta, ela revela, queridos, as armadilhas da religiosidade. Revela as armadilhas da religiosidade. Por quê? Porque muitas vezes nós somos esses que têm esse conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Somos aqueles que estão o tempo todo mergulhando na palavra, recebendo, sendo atendidos. Mas muitas vezes, queridos, há armadilhas aí nessa religião que nós temos, nessa religiosidade nós de estudar e de, às vezes, aplicar a palavra só para outros, só para os outros e não para nós, como era assim com os escribas e fariseus. Porque era isso que eles faziam, assim que eles estavam vivendo. Então eles estavam caindo na própria armadilha deles. Porque eles estavam como que cegos ali, tateando naquelas letras. É isso que Jesus vai dizer para eles, vai revelar sobre eles, como que construindo uma armadilha, colocando regras, não cumprindo, tendo uma letra, tendo uma palavra, e não vivendo essa palavra. Nosso texto diz assim que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar o povo. A paciência de Jesus é maravilhosa. Ele não sabia quem estaria à sua frente? Que auditório seria esse? Um auditório julgador, um auditório precipitado, pronto para cobrar, para julgar e até para armar.
Armar por quê? Porque depois que, quando Jesus começou a confrontar, a bater de frente com os escribas e fariseus, eles começaram a fazer o quê? Tramar o quê? Prisão e morte, né? De Jesus. Porque ele começou a bater de frente com eles. E às vezes nós vamos trilhando, irmãos, caminhos cegos e não atentamos para as armadilhas da religiosidade. Porque muitas vezes o que nós vamos viver é uma religiosidade. Por quê? Porque nós já não amamos a palavra ao ponto de entregar a nossa vida sobre cumprir a palavra. E esses homens são homens assim. Esses escribas e fariseus são homens assim, que encontram aquela mulher naquela situação difícil e dizem, vamos levá-la para quem está dizendo que sabe tudo. E que aplica corretamente a lei. Vamos levá-la ao Senhor. Em nenhum momento eles pararam para pensar, mas espera aí, como é que está a nossa vida? Não sei quantos eram. Se eles poderiam parar, olhar um para o outro e dizer assim, mas espera aí, como é que está a sua vida? Quando nós levamos, quando nós apresentamos alguém, quando nós apresentamos uma causa diante de Jesus, nós precisamos apresentar também, aprender, queridos, a apresentar a nossa religiosidade. Olhar para Jesus e conversar com Ele desconfiado sobre como Ele pode estar olhando para mim. Sobre como Ele pode estar olhando para mim. Como estão os olhos do Senhor sobre mim. Porque será que os olhos de Jesus são os mesmos olhos meus para o meu próximo, para o meu irmão, para a minha irmã, para aquele homem, para aquela mulher? Como está esse olhar? Quando eu digo não, Deus abomina, Deus desaprova, Deus isso, Deus aquilo. Quando eu digo coisas que às vezes Deus nunca nem pensou em dizer, mas eu digo e coloco o nome de Deus sobre isso. Será que isso tem a ver com uma armadilha da nossa religiosidade? Será que nós não estamos caindo numa armadilha? Jesus se assenta para ensinar. Os mestres da lei, os fariseus, eles chegam então, trazem uma mulher. Essa mulher é surpreendida em adultério. Eles tiram essa mulher de dentro da casa dela, de lá de onde ela está, tiram da onde ela está, arrastam ela até Jesus, fazem ela ficar em pé diante de Jesus? Não, diante de todos. Aos olhos deles, eles sabiam exatamente o que fazer. Como expor, como fazê-la viver o ridículo da vida inteira dela. Eles sabiam exatamente como proceder aos olhos deles. Eles estavam ali. Eles disseram para Jesus, mestre, essa mulher, foi uma surpresa para ela não imaginava que a gente fosse chegar ali. Mas o ato dela é imperdoável. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar mulheres assim. E a gente está aqui para ver o que o Senhor diz. E Jesus está ali, não olha para eles. Eu acho isso muito interessante. Como que Jesus dissesse, e eu com isso? E daí? E aí? E aí? Jesus olha para esse auditório que está ali diante dele. A pecaminosidade dos dois auditórios, tanto da mulher quanto de fariseus e escribas, é revelado diante de Jesus. Os dois auditórios precisam de Jesus. Os dois auditórios. E Jesus vai ter palavra para eles. Jesus tem sim palavra para eles. Mas a palavra de Jesus chega porque Jesus sabe que o que está acontecendo ali é um momento onde a graça precisa se manifestar. E então essa pecaminosidade, dos dois grupos, revela a necessidade da graça de Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Porque Jesus, ele dá aos dois auditórios, aos dois grupos ali, a possibilidade de conserto. E é algo que nós precisamos aprender na nossa história de vida,
é dar às pessoas a possibilidade de conserto, queridos. Por quê? Porque é graça que se manifesta, é a ação soberana e sobrenatural de um Deus que faz sem a gente merecer. O que a lei diz que ela merece? Ser apedrejada. Daí outra pergunta que Jesus não faz, mas que se escancara ali, tá, mas quem é que vai apedrejar? A lei diz que ela merece isso, mas quem é que vai apedrejar? E Jesus diz para eles o quê? Manda bala. Só ela precisa da graça? Quem não tiver, pode apedrejar. Jesus dá a oportunidade de um recomeço para os dois grupos. Para os julgadores que estavam ali, para aqueles que estavam apontando o defeito daquela mulher ali naquele momento, porque a graça é revelada ali, os dois grupos necessitam da graça de Jesus. Então, queridos, aos olhos de Jesus, a necessidade da graça é revelada. O quanto nós precisamos desse agir, desse afago gracioso que é a graça do Senhor aí na nossa vida, em todos os momentos. Não contamos os nossos erros, mas quando nós encontramos erros nos outros, quando nós encontramos falhas nos outros, diante dos olhos de Jesus, Jesus assim, eu sou a luz do mundo. Escribas e fariseus, eu sou a luz do mundo. E vocês sabem que nada me está oculto, diante da luz tudo é revelado. E como é que vocês chegam apontando aqui essa mulher? Se eu sou a luz. Vocês esqueceram disso? Que eu sou a luz? Jesus inclinou, começou a escrever no chão, com o dedo. Ele está ali escrevendo. Eles continuavam a interrogá-lo, a falar com eles, iam pressionando Jesus, querendo colocar Jesus na parede. E aí ele se levanta. Vocês querem conversar? É isso mesmo, vocês vieram aqui para isso, para indagar, para questionar, querem a opinião. Então vamos lá. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Jesus diz assim, não há o que a minha luz não revele sobre escribas e fariseus, sobre conhecedores da lei, sobre aqueles que conhecem a palavra. Não há o que a luz de Jesus não revele, não faça conhecer. Tudo é revelado diante do Senhor, tudo. A necessidade da graça aqui. Ele diz para eles isso, ele conversa dessa forma, ele aperta esse grupo e ele não quer saber da reação deles. Isso também é muito, muito interessante. Seja o primeiro a tirar das costas e continua fazendo o que ele estava fazendo. Está mais legal escrever aqui no chão do que conversar com escribas e fariseus, vocês que conhecem a palavra. Você percebe os olhos de Jesus sobre o momento? Sobre os que conhecem a palavra, sobre os que conhecem a lei, que não conhecem a misericórdia, que não conhecem a graça, que não querem viver o tempo novo, que não querem oferecer ou possibilitar um tempo novo para as pessoas. Todos nós aqui somos alvos da graça de Jesus. A graça se manifestou na vida de cada um de nós. Nós somos encontrados pela graça. E aí, nesse encontro, nesta graça que é de graça, nós somos abraçados e hoje vivemos num tempo possível de conversar com o Senhor, de livre acesso ao Pai. Um tempo de não viver mais peso da lei, e aí de Moisés. Como estavam esses homens impondo que fosse com esta mulher.
Ele se inclina, ele continua escrevendo no chão. E aí o texto diz assim no verso 9, os que o ouviram, os que pensaram no tamanho dessa luz e o que essa luz poderia revelar sobre si, ou o que os olhos de Jesus estavam dizendo para eles, sobre eles, foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Foram saindo. Foram se retirando. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12 é a nova chance para aquele auditório. Quem me segue não andará em trevas. Por quê? É a nova chance para aquele auditório. Por que a nova chance para aquele auditório? Porque Jesus está dizendo que é a luz do mundo. Aqueles que seguem a luz, que seguem o Senhor, não andam em trevas. Ou seja, vocês estão saindo daqui, entenderam isso, largaram as pedras, não apedrejaram a mulher, estão indo um a um, seguindo o seu caminho. Mas para onde vocês vão? Para onde vocês irão? Eu sou a luz do mundo. Vocês estão me seguindo? Pela lei de Moisés? Vocês estão me seguindo? Conforme aquilo que vocês estão dizendo para o povo fazer, conforme vocês estão vivendo, vocês estão me seguindo? Quem me segue não anda em trevas. Se vocês estivessem me seguindo, vocês não estariam trazendo essa mulher aqui nesse momento. Quem me segue, vocês vão me seguir? Se vocês vão me seguir, vocês não vão andar em trevas. Um a um foi saindo dali daquele lugar, da presença de Jesus. Nós lemos até o verso 11. Quando Jesus disse para aquela mulher, eu não te condeno, eles não te condenaram, eu não te condeno, vai. E Jesus disse, vai e não peques mais. Né? Não peques mais. E aí no verso 12, a luz do mundo diz, quem me segue não andará em trevas. Terá a luz da vida. Terá o que faz diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Perdão, queridos. Terá o que faz diferença na vida de outras pessoas. E era a necessidade daquele grupo, naquele momento, de Jesus, na vida, da graça sendo manifesta, na vida deles também. Um Jesus que não iria dizer, vocês saem daqui e vão direto para o inferno, porque olha o que vocês estão fazendo. Olha quem vocês trouxeram. Vocês estão prontos e foram prontos para apontar, fizeram isso, agora vocês têm essa dívida para acertar. Jesus diz, não, vão para uma nova oportunidade. A nova oportunidade é, quem me segue não andará em trevas. Me sigam, vocês não andarão em trevas, vocês terão a luz da vida. Terão a luz da vida. Foram saindo, deixando Jesus. A necessidade da graça, querida, é manifesta. E ela chega, esses homens estão ali, esse grupo precisa da graça de Jesus. Jesus dá essa oportunidade para eles. E o que fica como eco aos ouvidos deles é, quem me segue não anda em trevas. E eles estão saindo. E aí Jesus está ali, ele permanece com aquela mulher, e essa mulher também precisa desse momento, e nesse encontro, que a graça também seja manifesta na vida dela. E aí, no verso 9, diz assim, Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Isso que eu também acho interessante. Jesus se inclina e diz para eles, faça o que vocês têm que fazer se vocês não têm pecados. Eles vão embora, Jesus se levanta para colocar os olhos na pecadora. E aí eu acho tremendo, né, como as coisas
como o Senhor gosta que as coisas fiquem claras diante aos seus olhos. Aos seus olhos. Pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aquele auditório tem a sua oportunidade de ir e rever tudo. Quem me segue não anda em trevas. Eu sou a luz do mundo. E eles sabem disso. E eles têm essa oportunidade de um recomeço. Mas você também. Você foi trazido aqui. E o que eu quero dizer para você é: vá e abandone a sua vida de pecado. João 7, contexto anterior que nós lemos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como que Jesus dissesse assim: olha, se a gente pode voltar a conversar, vamos conversar um pouquinho sobre o que eu disse agora há pouco. Agora há pouco. Qual é a sede? Qual é a necessidade? Qual é o problema? O que está acontecendo? Na vida, se você tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior, coisas novas fluirão. Sairão coisas novas daí de você. Rios de água viva a partir de um encontro comigo, a partir de uma vida nova, a partir de algo, de uma aceitação. Mas o que é necessário aqui? Que você vá e abandone a sua vida de pecado. Fariseus e escribas deveriam sair e abandonar a sua religiosidade. Fazer diferente aquilo que eles achavam que faziam muito bem e tudo certo. Mas eles deveriam fazer diferente. Porque o que eles estavam vivendo era religiosidade. E há um cuidado que nós necessitamos hoje nos nossos dias, queridos. É cuidar para não vivermos uma religiosidade. É para não sermos religiosos, guardiões da palavra, donos da palavra, estabelecedores de regras, para que outros façam, cumpram, enquanto nós não conseguimos ou não queremos fazer ou viver. Precisamos entender que na nossa pecaminosidade, a graça se manifesta também. Então, na nossa religiosidade, nós temos a necessidade que a graça de Deus nos assista, se manifeste e revele para nós os momentos novos que o Senhor quer que tenhamos com Ele. Então, nessa noite, eu não sei como é esse viver diário seu. Quando o Senhor chama você para fazer diferença, eu sei que no anseio de fazermos diferença, muitas vezes nós vivemos o mundo da cobrança, o mundo do apertar as pessoas para que a Bíblia seja observada. Mas muitas vezes nós não estamos conseguindo observar a lei. E nós temos que largar as pedras. Nós temos que nos render ao olhar de Jesus e dizer: eu quero recomeçar e eu preciso dessa água viva. E eu entendo que essa luz sobre a minha vida revela exatamente quem eu sou e como eu estou. E eu preciso experimentar esse algo novo do Senhor. O que faria diferença na vida daquelas pessoas não era, ou não foi tão somente não apedrejar aquela mulher, mas entender que eles tinham pecado, que eles também tinham acertos para fazer. O que faz diferença na vida e o que fará a diferença na vida da mulher é se ela realmente vai aceitar ou entender o que Jesus disse para ela. Vá e abandone a sua vida de pecado. Quais são os nossos domínios? Aqueles lugares ou aquelas mentes que nós dominamos com a palavra de Deus. Conheço pessoas, eu faço visitas, chego em alguns lugares e as pessoas dizem assim: fulano veio aqui e disse assim. Que é assim. Aí dá vontade de chorar. Porque não é assim. Mas alguém foi lá e deu uma ordem.
E a pessoa está presa, não à palavra. Está escrava não à palavra, mas uma ordem que alguém disse que estava na palavra. Que alguém disse que Deus disse. Mas a graça não disse. A lei de Moisés disse. Mas a graça disse. Estão certos disso? Atirem. Viver a graça, viver o tempo da graça, queridos, é maravilhoso. Não viver o peso da lei, o peso daquilo que nós temos como aprendizado, como abraço, como cuidar de Deus, que é a palavra de Deus na nossa vida. E oferecer também levemente, como alívio, a palavra de Deus, andar com Deus. Dizer, meu irmão, minha irmã, andar com Deus é suave. Quando Jesus disse para a mulher, vai, abandone a sua vida de pecado, ele disse assim, andar com Deus é suave. Quando ele disse para aquelas pessoas que não têm erro nenhum, pecado nenhum, apedreje, ele disse, andar com Deus é suave. É suave. E é isso que nós precisamos comunicar, essa suavidade de um andar com Deus. A partir dos olhos de Jesus. Por quê? Porque é suave. Por que é tranquilo? Porque é Ele quem toma os nossos fardos. Ele diz, aí pega o meu. E o meu é tranquilo. O meu é leve. O meu você suporta. Ande comigo. Sou a luz. Sou a água que você precisa. Para a gente terminar, queridos, algumas perguntas aqui. Com quem você se identifica neste texto? Com quem? Com os fariseus e escribas? Lembre-se quem eles eram. Os conhecedores. Os que formavam suas teses e escravizavam às vezes as pessoas nas suas mentes. Quem sabe com a mulher surpreendida em adultério, pecado. Com quem você se identifica? Porque eu preciso olhar para a Bíblia extraindo, trazendo. Né? E não pode ser aquela que você traz e recebe a palavra, mas recebe com a pá, né? Recebe, pega aquela pasada da palavra assim, e diz, deixa eu ver onde é que eu vou jogar. Deixa eu ver onde é que eu vou jogar aqui. Ah, aquela minha vizinha lá. E joga uma pasada lá para aquela vizinha. A gente precisa receber a palavra com a enxada na mão. Uma enxada. Você vai dando a enxadada e vai puxando para você. Vai trazendo a palavra para você. Para experimentar e para entender o que Jesus diz para as pessoas. Se vocês não têm pecados, façam isso. E você que tem, vá e abandone a vida de pecado. O que você fará face a face com Jesus, ali, no seu olhar, olhando para Jesus, com Jesus olhando para você. Esse Jesus que é a luz do mundo. Percebo que às vezes nós nos esquecemos disso, nos esquecemos até no nosso momento de oração, né, falando com Ele. No momento, às vezes, de confissão, onde eu não confesso tudo, porque eu digo, se eu não confessar isso aqui, acho que Ele não vai saber. Mas Ele é a luz do mundo. Ele é a luz, e debaixo da luz não há o que não seja revelado. O que é que você fará face a face com Jesus ali, diante dos olhos de Jesus? Esse Jesus que é a água viva. O que é que você fará? E para terminar, para você refletir aí, meditar, ao que é que Jesus se refere? Sobre o que é que Jesus está dizendo hoje para você. Hoje. Vá e abandone a vida de pecado. O que é que Jesus revela para você hoje?
sobre isso. Quais são os nossos momentos, ou como são os nossos momentos sozinhos? Eu e Deus. Como são aqueles momentos quando eu leio a palavra e eu faço de conta que eu não entendi porque eu não gostei desta porção, dessa perícope, disso que eu li, dessa narrativa, não li disso, não gostei disso. O que é que Jesus revela sobre a minha religiosidade? Sobre quando eu quero, às vezes, dizer não para a graça de Deus, porque eu quero viver do meu jeito. O que o Senhor revela para você? Nesse momento, sobre vá e abandone a sua vida de pecado. O que é que precisa ser deixado na nossa vida? Eu creio que é isso, queridos, que Ele nos revela. O que é que precisa ser deixado? Deixado. Aquelas pessoas imediatamente tiveram que rever a sua postura. Aquela mulher imediatamente precisava tomar uma decisão sobre a sua vida. Existem posturas que precisamos deixar. Muitas vezes existem decisões que precisamos tomar sobre a nossa vida. E é bom fazer isso à luz da palavra de Deus, orientados pelo Senhor. Que Ele ministre ao nosso coração e à nossa vida, que ao sairmos como aquelas pessoas saíram, ao nos retirarmos, quem sabe como aquela mulher se retirou da presença de Jesus, que sejam os melhores pensamentos, as melhores e mais importantes decisões da nossa vida, do nosso coração, sendo tomadas depois de ficar ali frente a frente, ficar ali debaixo dos olhos de Jesus. Que essa noite seja uma noite assim, de estarmos aí expostos aos olhos de Jesus, sendo abençoados, sendo tratados, porque Ele nos quer melhores, amém? Eu creio nisso, que o Senhor sempre nos quer melhores, por isso Ele nos permite, nos possibilita vir para a igreja, estar na casa com Ele, né? E Ele nos dá essa possibilidade, porque Ele nos quer melhores. Que seja assim. Receba essa palavra da parte de Deus e seja abençoado nessa noite, queridos. Não tão somente aos meus olhos, mas aos olhos de Jesus. Amém?